Olá, boa noite. Estamos chegando mais uma vez até você com o Falando Sério, este nosso encontro semanal, nas noites de terça-feira e nas nossas reprises, aqui na TV Sete Lagoas, o nosso canal comunitário. A cada semana procuramos trazer pessoas e assuntos que possam agradar a você, que nos prestigia com a sua audiência. E 2 meses depois e 8 quilos mais magro, estou voltando com programas inéditos aqui do Falando Sério. Agradeço a todas as pessoas que mandaram mensagens, que oraram por mim nesse momento difícil da minha vida, em que me submeti a uma grande cirurgia, mas o tratamento está encaminhado e caminhando para o fim. Agradeço a todos de coração. Hoje vamos falar de uma pessoa que é muito importante para a arte, para a cultura de Sete Lagoas, Mauro Fácio Gonçalves, o Zacarias. Quem não conhece, mesmo os jovens de menos de 28 anos que não viram o Zacarias na televisão, sabem quem foi e a importância que ele tem para a arte de Sete Lagoas. E nós temos 2 convidados muito especiais aqui que têm uma ligação muito forte. Uma por ser irmão e outro por ter sido secretário de Cultura de Sete Lagoas. Murilo Fácio Gonçalves e Márcio Vicente Silveira Santos. Murilo, esse programa já estava agendado, programado para algum tempo, mas por motivos que eu já acabei de falar aqui, não foi possível, mas finalmente chegou a hora. Eu agradeço você ter reservado um tempo na sua agenda para estar aqui para falar dessa figura fantástica das artes de Sete Lagoas. Boa tarde, Rosalvo. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, telespectadores. Com muito prazer, muita honra que a gente vem aqui atender seu pedido, que quando é para se falar do Mauro, né, o Zacarias, meu irmão, é muito importante para que a sua lembrança, aquela lembrança do Zacarias, de tudo que ele fez por Sete Lagoas, seja sempre enaltecida. Márcio Vicente, secretário municipal, mais de uma vez em Sete Lagoas, conheço a sua luta para que a memória do Zacarias fosse realmente, estivesse à altura do seu merecimento. O Memorial Zacarias, que infelizmente ainda não é uma realidade em Sete Lagoas, mas parece que finalmente está caminhando. Seja bem-vindo mais uma vez aqui. Você que já é figurinha carimbada aqui no Falando Sério, né? E com cachê em dia, o que é muito importante. Rosalvo, é um prazer estar aqui, Murilo. Na realidade, eu queria só dizer para você, quando se diz secretário, você colocar um ex, né? Realmente é um prazer muito grande estar aqui, e principalmente porque tentar não justificar, mas nos penitenciar de muita omissão, muito esquecimento, etc., e tentamos resgatar realmente esse compromisso, e reafirmar esse compromisso que Sete Lagoas tem na preservação, na projeção da memória realmente do Zacarias, que é um cidadão, um artista que projetou, né, e continua projetando ainda o nome de Sete Lagoas. Eu tive na semana passada, quer dizer, no princípio do mês de agosto, em São João del Rei, quando eu estacionei meu carrinho lá na praça, um guardador olhou para a placa e falou assim: Sete Lagoas, terra de Zacarias. Quer dizer, ele está ainda na memória do povo e merece toda a nossa homenagem, consideração e principalmente o nosso compromisso de resgate e preservarmos a memória dele em Sete Lagoas, que no Brasil ele já é preservado, né? Sem dúvida que sim. Murilo, só para a gente começar do princípio aqui, como que era o Mauro em família? Rosalvo, o Mauro, eu vivi muito pouco o Mauro em família, porque eu sou dos 3 mais novos, e quando eu já estava como se me entendendo por gente, o Mauro já tinha saído. Mas eu sei que todas as vezes que ele voltava a Sete Lagoas para visitar a mãe, quer dizer, a família, né? Era uma pessoa normal, comum, muito brincalhão, sim, muito alegre, e transmitia aquela paz, aquela alegria que ele sempre mostrou no palco, nos seus programas. O que tinha do Zacarias no Mauro em família? Nada. Nada. O Mauro em família era o Mauro. Tá? A não ser quando chegava alguma visita, algum parente que chegava para aproveitar que ele estava aí, as crianças aí sim, ele se identificava, ele brincava, ria, fazia aquela risada característica dele e trazia, né, para os visitantes aquela humor que ele sempre mostrou para o Brasil. Agora, é importante também ressaltar, né, porque quando se fala em Mauro Gonçalves, sempre está associado à figura de Zacarias, mas por trás do Zacarias existe um grande ator, né? Primeira coisa, ele era um grande ator. Sim, com certeza,
O Mauro ele era um artista bastante completo. Desenhista. Ele fazia um corte no papel, ele colocava você de perfil e com a tesoura e um papel ele cortava o seu perfil. A uma certa distância. Esse lado dele. Tá? Lá tem quadros ainda na casa das minhas irmãs, quadros que ele pintou. Mas acho que o mais importante dele era a comédia, era o palco, era o ator, né? Que ele saiu de Sete Lagoas, foi para trabalhar em Belo Horizonte, trabalhou na TV Itacolomi, depois de lá foi para o Rio, TV Tupi, se não me engano. Isso. Trabalhou com Manel da Nóbrega, até que ele foi... Deus escreve por algumas linhas tortas ou retas, o que for, o destino daquelas pessoas. Se elas vão passar por aquilo ou não, cabe a cada um, ao livre-arbítrio de cada um. Então, mas ele parece que seguiu o que foi determinado por Deus. Ele chegou, foi para o Rio, foi descoberto pelos Trapalhões, né, pelo Didi na época, e formou o quarteto que por anos e anos nos trouxe aquela alegria da paz da tarde. A coisa interessante que às vezes muita gente não sabe, porque na época os programas que tinham da tarde era Globo e SBT, do Silvio Santos. Quando chegava a hora dos Trapalhões, o Silvio avisava, vamos colocar um filme porque agora é hora dos Trapalhões. Se você nunca ouviu, eu já ouvi ele falando. Ele sabia que não ia adiantar manter o programa dele, porque 95% da audiência dos domingos, naquele horário, era dos Trapalhões. Até passar a vida, seguir, aconteceu o que aconteceu, né? A volta dele, a volta do Mussum, e pronto, acabou-se os Trapalhões. Márcio, você conviveu com o Mauro? Nunca estive com ele. Que pena, né? Nunca. Eu também não tive essa felicidade. E no tempo que eu trabalhava na rádio aqui, eu estava recém-chegado de Sete Lagoas, e também não era um veículo do qual eu me aproximei tanto. Eu fazia algumas coisinhas lá, quando o Clube de Letras passou a ter um programa lá aos sábados, chamado Cultura pela Cultura. Eu convivi, evidentemente, com a Manuelita Mari, que trabalhou com ele, sim, né? Sim, a Marisa Conceição Pereira, também, algumas vezes, etc. Mas eu não conheci o Zacarias. Mas assisti todos os filmes dele, evidentemente, levando meus filhos, né? Isso não tem dúvida. E até hoje, semanalmente, eu espero até com mais assiduidade, eu possa ver o Zacarias, que eu o tenho no meu WhatsApp, infalivelmente, quando o Cruzeiro perde, eu mando uma imagem dele, onde ele fala assim, meu Deus do céu, o Cruzeiro perdeu de novo, eu faço questão absoluta de mandar aqui para alguns cruzeirenses empedernidos e para alguns atleticanos felizes, como eu, gozávamos o Cruzeiro. Então eu estou sempre vendo o Zacarias e usando esse videozinho dele. Mas o Rosalvo, não tive o privilégio de conhecê-lo, não tive o privilégio. Apesar de que o dia que ele esteve aqui foi a inauguração do Casarão, não é? Que ele estava presente, não é? Que inclusive o anfiteatro leva o nome dele. Mas eu não me encontrei com ele. Não me encontrei com ele. Agora, Márcio, acho que Sete Lagoas toda reconhece, né, a importância que Zacarias tem nesse trabalho de divulgação da cidade. O Brasil inteiro passou a saber que existe em Minas Gerais uma cidade chamada Sete Lagoas. Rosalvo, Sete Lagoas, nós temos, eu me considero de Sete Lagoas, não é claro, nós temos uma grande vantagem, uma grande virtude, é de esquecermos das nossas grandes figuras, de não valorizarmos as nossas grandes figuras, de deixarmos que a nossa história vá para o ralo. Isso é típico do Sete Lagoas. É incrível isso acontecer. A gente vê, por exemplo, universidades que nós temos aqui, ensino de terceiro grau, né? Não se ligam, não se lixam, não se envolvem. Então nós temos esse grande privilégio de esquecer os nossos homens. Nós já acontecemos isso, por exemplo, estava lembrando essa semana, como eu acho que esse Sete Lagoas de biografia mais ilustre, que é o doutor João Antônio Avelar. Não se fala nele, não se sabe da vida dele, não se sabe do que fez, quer dizer, não procuram saber. Passa-se numa rua com o nome dele e nem sabe quem é. O Genuíno, que foi também, talvez, Clarence do Zacarias, talvez na época do Zacarias, né, foi um grande ídolo nosso do setor esportivo, esquecendo do Genuíno. E, evidentemente, a nossa figura mais
emblemática e de maior projeção nacional, com toda certeza, o Zacarias. Nós temos que resgatar essa nossa dívida o mais rápido possível, não é? O mais rápido possível. Não porque vai ser esquecido, mas porque é um compromisso que a gente tem que agir rápido. Porque eu mesmo já passei pela administração pública algumas vezes e não fui capaz, reconheço, claro, muito por minha incapacidade pessoal, mas muito também por falta de apoio, que a gente, geralmente os prefeitos têm os seus objetivos, as suas metas, né, as suas propostas e as suas prioridades. E a cultura nunca foi prioridade de prefeito nenhum, não é? E então, fazer uma coisa dessa é muito mais difícil. Nós tentamos fazer algumas vezes, não tivemos sucesso, esperamos que agora, me parece até que uma coisa muito importante, que são os recursos financeiros, já estariam disponíveis e vamos ver, e também é para um princípio, né, de um memorial. Porque eu imagino, desculpe, que aquele memorial que nós imaginamos na minha época, e o memorial que eu imagino que está em curso, também não será ainda um memorial à altura da figura que é o Zacarias. Mas é um princípio, né? Já é um início de um resgate que nós devemos fazer. Você acredita que finalmente esse memorial, você falando em nome da família, Murilo, que ele realmente agora possa ser uma... Porque ele existe de direito, mas de fato não. O Márcio acabou de falar aqui que está próximo. Nós tivemos uma reunião lá, alguns da família, lá junto com o secretário da Cultura hoje, que é o Anderson, né? Anderson Kleber Rodrigues. Isso. Nós tivemos com ele, nos mostrou inclusive um projeto, que até o Márcio falou, confirmou que é um projeto da Regina Márcia. Então nós vamos colocar imagens desse projeto enquanto você está falando. Foi feito na minha época. Projeto arquitetônico. Foi feito na minha época. Foi feito na minha época, eu era secretário de Cultura. E da seguinte forma, nós não conseguimos viabilizar porque realmente a prefeitura não tinha recurso e a expectativa é que se conseguisse um patrocínio, né? Via leis federais de incentivo fiscal, que não foi possível. Mas não conseguiu. Mas nesse caso, igual eu estava falando, o Anderson nos mostrou o projeto, explicou bastante que existe uma verba, já foi alocada, está depositada e ela tem que ser gasta somente com esse projeto. Então eles estavam aguardando finalmente a determinação de movimentação de alguma coisa lá, os trâmites políticos, para poder liberar, para poder fazer o aumento, quer dizer, vai dobrar a capacidade que existe hoje, vai modernizar. Vão colocar manequins, vão colocar lá outros balcões para colocar o material que o Carlos Dias, que é o fã número 1 dele, prometeu de trazer o dia que estiver o memorial pronto. Ele vem a Sete Lagoas e vai trazer o Dedé. Carlos Dias vai falar nesse programa. Pois é. O Carlos Dias ele vai trazer o Dedé Santana aqui. Um personagem importante nesse resgate, não é? Com certeza. Então nós vamos fazer o seguinte, Murilo, já que você citou isso aí, aqui nesse programa, falando sério, no início desse ano, recebemos o secretário de Cultura, o secretário municipal de Cultura, Anderson Kleber Rodrigues, ele falou exatamente sobre isso, essa verba que já tinha sido liberada, inclusive já estaria numa conta bancária. Então vamos ver o que há, e também sobre uma estátua que seria colocada na praça, em frente ao casarão. Então vamos ver o que disse o secretário Anderson Kleber Rodrigues aqui no Falando Sério. Quando eu assumi, fui lá na secretaria, lá nesse memorial, a gente até dá uma tristeza quando entra lá, e isso aqui pode se chamar de Memorial Zacarias, que é muito pequeno para o tamanho da estatura dele como artista. Mas aí eu falo que o Memorial Zacarias foi a gente pede muita coisa na cultura, sabe? Mas o nosso primeiro pedido foi uma verba para reformar o Memorial Zacarias. Então nós fomos até o secretário Douglas e eu, o Alan, pedimos a gente está precisando fazer uma reforma aqui, isso aqui não tem como. É um atrativo, nome, o tamanho do nome do Zacarias, pelo tanto que ele já foi importante, o tanto que ele é importante para a Sete Lagoas. E nós conseguimos essa verba. Então já foi aprovado um projeto. A Regina Márcia, que é a arquiteta que desenhou esse projeto, já é um projeto fantástico. Vai ficar um memorial muito moderno, entendeu? Vai ser uma coisa moderna, vai ser lá mesmo no casarão, onde a proposta é que aumentar aquele espaço dele lá, modernizar com luzes, som, com televisores. E acervo do Zacarias, que já nos foi
prometido, né, da família, dos amigos, de um representante de São Paulo, que eu sei que vai nos dar isso, esse lugar nós vamos ceder o acervo, mas o local tem que ser um local que mereça receber esse acervo. Seja a altura dele. Que seja a altura dele. Então nós conseguimos sim essa reforma do memorial. Com certeza, assim, eu espero sair até esse ano, né? O dinheiro já foi aprovada a verba, agora, tanto que essa semana eu até perguntei, ver o que está dependendo para cair esse dinheiro na conta. Mas o prefeito já assinou, o deputado Douglas também já liberou. Falta mesmo só o Estado repassar esse recurso. Ô Anderson, se não pessoalmente, você deve conhecer de nome o cineasta Carlos Dias. É esse Carlos Dias. Lá de, pois é. Eu conheci o Carlos Dias há algum tempo, É. a gente se corresponde. E ele é apaixonado pelo Mauro Fácio Isso. Gonçalves, e eu já falei no radar, e veja bem, ele escolheu que a filha única dele nascesse em Sete Lagoas, no Hospital Nossa Senhora das Graças, onde nasceu Mauro Gonçalves. Ela se chama Virgínia de Mauro Fácio Gonçalves Dias. Ela tem o nome completo do Zacarias. E Virgínia, para quem não sabe, é o nome da mãe do Mauro Fácio Gonçalves, da mãe do Zacarias. Ele é e, por consequência, se apaixonou por Sete Lagoas. Sim. Então, ele é um grande defensor, é uma pessoa que tem acervo, tem histórias, e eu acho que, não sendo Sete Lagoano, mas tendo adotado Sete Lagoas para ser a terra da filha dele, seria um grande aliado nesse projeto. Sim, ele foi de São Paulo, eu conversei com ele. Campinas, eu conversei através de e-mail com ele, mas é um dos que vão doar esse acervo, se tiver um espaço adequado à altura do acervo. Ele é muito cuidadoso com isso. Isso, então ele é um dos que Ele já realmente... esteve aqui, já o entrevistei, juntamente com a Virgínia. Não, ele é fantástico, ele é apaixonado, é o que você disse, ele é apaixonado pelo Zacarias, apaixonado por Sete Lagoas, e está torcendo e apoiando muito esse projeto da reforma desse memorial. Bom, o secretário assumiu aqui esse compromisso. O que nós esperamos agora, Murilo, eu acho que todo Sete Lagoano que realmente gosta dessa terra, eu adotei Sete Lagoas como minha terra, não nasci aqui, então acho que todos esperam é que isso realmente seja realidade e que seja breve, né? Sim, com certeza, Rosalvo. E com essa vinda do novo memorial, se até a gente faz um apelo à população, aquelas pessoas ainda mais amigas que tenham alguma coisa do Zacarias guardadas, se quiserem fazer essa doação para o memorial, pode ser até depois que ele esteja pronto. Sim. Saber realmente, não antes, né? Tá pronto o memorial? Então, se quiserem trazer para ser perpetuado lá no memorial, seria muito interessante. Agora, realmente, como o próprio secretário falou, a verba está aí, a disposição de fazer está aí, existe o projeto, então ele deve começar nos próximos dias esse aí o trabalho. E a família foi convidada para acompanhar as obras. Márcio Vicente, pelo que estamos vendo desenrolar aí na fala do secretário, nesse depoimento do Murilo aqui, quer dizer, o atual secretário está sendo mais feliz do que você nesse quesito. Né? Eu não estou dizendo mais competência, não, mais eficiente, lógico. Não, eu tem não que dar diria resultado, isso. meu amigo. Isso é importante. Eu já o parabenizei a respeito disso. Ele me falou, eu falei, ótimo, coisa boa, interessante, porque isso é aquilo que eu vi, todos nós vimos dizendo, né? É importante nós resgatarmos essa dívida, né? Porque vai ser mais uma projeção Sete Lagoas. Eu lembro, o Rosalvo, que na administração do Reinaldo, ele até tentou conseguir essa verba também no Ministério do Turismo. Mas o contato dele lá, a pessoa, o ministro, era a ministra, né? Com a qual eu tinha muito prestígio, que era a Marta Suplicy, mas ela saiu do Ministério. Eu me lembro que nós chegamos a ser visitados aqui até por uma senhora, amiga do Márcio Reinaldo, que em Brasília, eu não sei o nome dela, que em Brasília trabalha em festivais de cinema. Eu até disse a ela o seguinte, ela veio com a ideia, com a possível proposta de Sete Lagoas sediasse um festival de cinema. Eu disse a ela assim, olha, eu acho que não é o momento e não é oportuno. Nós já temos em Minas Gerais o Festival de Cinema de Tiradentes. Tiradentes e Ouro Preto. Por sinal que é muito bom, Tiradentes, evidentemente. Né? Tem Ouro Preto. Nós temos Festival de Brasília, tem Festival de Gramado. Eu falei com ele, então eu fiz para ele a seguinte... Paulínia também? Tem, né? Tem o Festival de Cinema? Então eu fiz a seguinte proposta para ele. Vamos fazer em Sete Lagoas o seguinte, Festival Zacarias de Cinema Infantil.
Não tem que trazer nada de cinema, esses grandes figurões, quer dizer, em termos de grandes histórias. Não, filmes dedicados à criança, ao público infanto-juvenil. Então nós vamos fazer um festival absolutamente novo no mundo. Desculpe, mas eu acho que seria isso mesmo, que eu nunca ouvi falar que tem festival de cinema infantil. E vamos ter um grande diferencial. E vamos transformar a Sete Lagoas realmente, não é? Homenageando o Zacarias, troféu Zacarias, num centro realmente de mostra de cinema dirigido a esse público. Então seria um grande diferencial. Ela falou, ótima ideia, etc. Tal, mas também não falou mais nada, não mais voltou aqui, e realmente a coisa, mais uma vez, foi para a gaveta do esquecimento. Então eu queria até sugerir isso também, que para manter um memorial desse aqui também, que se faça algum festival, alguma coisa, para não ficar apenas um memorial estático, não é? Nós temos que fazer alguma coisa para trazer público e para continuar mostrando que a imagem do Zacarias continua viva. E um festival desse, num molde que eu não sei qual que seria desenhado, mas pelo menos a ideia seria essa, seria um grande diferencial para chamar a atenção do público brasileiro, talvez até internacional, né, para Sete Lagoas. Fica a sugestão. Muito boa. E aí, Murilo? É a mesma coisa, a ideia é excelente. Principalmente que aqui perto nós temos ali em Caetanópolis o Festival Clara Nunes. Clara Nunes, temos em Código de Burgo a Semana Rosiana. Semana Rosiana. Então, quer dizer, é interessante. Então, acho que a gente tem que trabalhar. Existe um grupo aqui, Veredas, Instituto Veredas. Instituto Veredas. Que já organizou um festival de caricatura, salão de humor. Isso. Então é trabalhar junto com esse pessoal que está aí, porque para conseguir realmente e trazer. É interessante, a ideia acho que deve ser levada para frente, Rosalvo. Sem dúvida. E você até como comunicador, que você está aí com as câmeras aí, podemos não deixar a ideia parar. Então vamos começar hoje a falar sobre isso. Vamos continuar falando. Vamos trazer pessoas aqui para apresentar essa ideia, ver o que acham a respeito disso. Com certeza. Agora, Márcio falou, ele já viveu a experiência, né, de estar do lado de dentro do poder, né? Nós somos apenas espectadores. Mas um grave problema que eu já falei aqui em outras ocasiões no Brasil é o seguinte, que aqui não se tem projeto de Estado, tem-se projeto de governo. Governos passam, o Estado permanece. Então, isso que é o grande entrave, né? É complicado. Para você ver que teve um prefeito que colocou uma placa na entrada da cidade. Foi o Ronaldo Canabrava. Ronaldo Canabrava. Ele colocou, você está chegando a Sete Lagoas e tal lá. Zacarias. Letras desse tamanho. Agora, lá embaixo, no cantinho assim, Terra do Zacarias. Não, então não foi o que o Ronaldo Canabrava fez, não. Porque a placa do Ronaldo Canabrava falava, tinha uma frase bastante grande, que era até perto lá de uma montanha de pedras que foi pelo Sergemia. Aquela, então não é essa placa, a placa era bastante grande. Mas ficou nisso, né, Murilo? Só isso. E não dá para ler passando de carro, né? Porque não dá, porque é o seguinte, se você quer que alguém vê de carro, você tem que pôr uma letra, uma frase curta, um metro curto, mas tem que ser para impacto. Exato. Isso é igual você vê. Tem propaganda, vamos falar que tem certas empresas aí que basta falar o nome, todo mundo, basta ver, você já associa, a criança associa. Não, até aquela cidade do sul de Minas, esqueci o nome dela, até passei lá para ver mesmo, que domingo da porteira. Ouro Fino. Ouro Fino, tem a estátua lá do menino da porteira. Né? Passa em Três Corações lá, tem uma estátua do não é bonito, Pelé, chama atenção. Entendeu? A terra do Cavalo Campolino, né, que é a terra, até está lá, mora nosso amigo lá, foi professor nosso aqui Isso, domingo, então, por exemplo, Sete Lagoas, vocês vieram para cá, né, eu sou nato de Sete Lagoas, então Sete Lagoas é uma cidade belíssima. Muitas vezes quem está aqui não vê a beleza de Sete Lagoas. Pois é, Murilo, mas aí tem um componente interessante. Aí deixa eu voltar, puxar a brasa para a minha sardinha aqui. Essa coisa é muito bonita, todo dia chega uma família nova. Aí entra a seguinte questão. Nós não preservamos a nossa história, nós que somos Sete Lagoas. Eu me considero aqui. Aliás, sou cidadão honorário, do Rosalvo também, né? Não sou. Você não é cidadão honorário? Não tive essa honra. Mas só porque não merece. Tem muito nega aí que você vê lá. Zé Antônio Pereira da Silva, pai de 5 filhos, comerciante, ganha o título. Minha mulher, porque você nunca fez nada, Zé né? Lanza é cidadão honorário de Sete Lagoas. Eu ainda não recebi essa honraria. É por isso, está vendo só. Bom, é lamentável. Isso é outra falha que nós temos.
Mas você nota o seguinte, se nós não temos esse compromisso, Murilo, com a nossa tradição, com a nossa história, Sim. você acha que uma família nova que chega em Sete Lagoas... Não vai ter. Não vai ter. De jeito nenhum. Não vai tem ter. compromisso. Você falou Esse é muito o bem, problema. cada dia chega uma família nova. Não é isso? Sete Lagoas, eu estou te falando, é uma cidade muito bonita, tem beleza natural, mas aquilo de você falar a questão de turismo, por exemplo, Zacarias é uma fonte de turismo. Se tivesse um festival, então, imagina. Isso. Agora, se a pessoa, se lá naquele trevo, lá na passagem, tivesse lá uma estátua grande do Zacarias, né, uma coisa bem determinada, o pessoal fala, poxa vida, o que é a cidade do Zacarias? Vamos entrar? Vamos lá ver. Dá uma volta, vamos lá ver. Com certeza. Aqui tudo. Então, quer dizer, não existe esse trabalho em termos de divulgar a cultura em Sete Lagoas, o turismo em Sete Lagoas. Não é verdade. Então, tudo bem, a prefeitura, o poder público está passando por dificuldade? Sim, como todo o Brasil. Então não tem verba agora, mas nós já tivemos épocas que tinha verba. Existem as parcerias públicas. Então existe muita coisa para fazer, mas você não precisa entendeu? fazer uma coisa, vamos dizer assim, megalômala, né? Não. Mas pode fazer uma coisa mais simples, mais interessante. Eu voltei há pouco tempo a Poços de Caldas, tinha uns anos que eu não ia lá, fiz uma viagem lá sensacional, numa carroça não, numa charrete, para ver um lugar, um centro esotérico, onde tinha uma cabanazinha de madeira vagabunda vendendo umas pedrinhas que a gente está vendo aqui. Centro esotérico, pô. Você vê, agora tinha uma pedra lá que se via para isso, se via para aquilo, quer dizer, o cara foi criativo, escreveu alguma coisa, o texto escreveu aquela pedra, tinha nada, mas eu não sei, fui lá ver, me despertou curiosidade. Agora, eu queria, desculpe aqui, me parece até, me desculpe mais uma vez, pode até, com certeza, fugindo ao foco do programa. Bom, o Rosalvo falou uma coisa que nós não temos planejamento. Eu vou te lembrar uma coisa, Rosalvo. Na campanha passada, que elegeu o Leônio Maciel prefeito, os candidatos a prefeito foram convidados para um debate no Unifem. Foi feita uma pergunta com objetivo na área empresarial, que toca o Murilo, que já foi dirigente aí do setor de comércio, etc., presidente do CDL, a pessoa articulada e ligada a esse negócio. Foi feito lá no prefeito da seguinte forma, 3 ou 4 perguntas. O senhor é favorável de criar em Sete Lagoas uma agência de desenvolvimento? Todos os 4 se comprometeram. Tem 1 ano e meio da administração Leônio Maciel. Não é crítica a ele, não. Sim. Não é crítica a ele, não, porque a crítica que eu tenho que fazer é outro prefeito. Onde está a nossa agência de desenvolvimento? Exatamente. Nós não planejamos, Rosalvo. Nós não sabemos para onde vai ser Sete Lagoas. Não temos. Agora, apesar de que Sete Lagoas já teve uma agência de desenvolvimento, e que, na época do Múcio Reis, que fez todo o planejamento local para a vinda Iveco. Entrou o prefeito que sucedeu o Múcio Reis, simplesmente acabou com a secretaria, com a agência de desenvolvimento, que deve existir. Quer dizer, então nós não planejamos. Eu falei para o prefeito Marrenaldo, que eu tinha muita liberdade com ele, que quando ele estava brigando para trazer para Sete Lagoas, disputando com o Caetanópolis uma fábrica de ração. Eu falei para ele assim, ô Márcio, deixa essa fábrica para lá. Ele falou assim, pô Xará, você não está querendo que foi indústria para Sete Lagoas? Eu falei, não, eu estou querendo que seja criado empregos lá em Caetanópolis, para que os filhos de Caetanópolis não precisem vir para Sete Lagoas disputar um emprego com o meu filho. Quer dizer, vamos pensar regionalmente. Sete Lagoas é uma capital regional, rapaz. É um centro regional. Mas falta isso. Não falta essa visão. Não é minha, essa visão global. Imagina um cidadão como Murilo, que é economista, que é administrador, que tem essa visão, que acompanha, e é do setor. Deve ter essas ideias. Eu não, eu sou apenas um poeta e um pesquisador de final de semana da história de Sete Lagoas. Imagine, então, isso na mão de técnicos, de pessoas que entendam. O Sete Lagoas precisa de manter, consolidar essa liderança da regional, mas não ser também egoísta, o ponto de querer tudo para ela, não. Sim. Nós temos que pensar globalmente. Regionalmente. Então, Rosalvo, a questão que você levantou é motivo até para debate aí, de trazer esses figurões. Vamos perguntar isso. Vamos continuar debatendo. Não, né? Eu sou fichinha, Vamos continuar debatendo aqui, olha. Isso é coisa para Nhambu, não é coisa para Jacu. O espaço está aberto. As pessoas, entidades que queiram vir aqui debater, está aberto. O programa não é meu, pertence à comunidade. Nós já estamos caminhando para o final do primeiro bloco, mas voltando. Murilo, eu vou lhe fazer uma pergunta indiscreta, mas te deixando inteiramente à vontade para não querer responder. Zacarias ficou rico trabalhando como ator? Não. Não ficou. O Mauro, né? Não a figura Zacarias, mas sim, o Mauro não ficou rico.
Ele tinha, quando ele morreu, ele tinha uma casa no Rio, em Jacarepaguá, com 2 pavimentos. Ele estava construindo nessa casa 2 consultórios, um médico e um dentário, onde ele bancaria o tratamento das pessoas de necessidade da região. Com recursos próprios. Com recursos próprios. Então, o Mauro era assim, ele não tinha apego material. E ele saiu daqui, mineiro, ingênuo, foi para o Rio de Janeiro. Naquela época, quer dizer, você falava se a pessoa era carioca, é a pessoa esperta. Tanto que muita gente puxa o S aí, né, carioquês, para poder dar uma desperto. Então, o Mauro... E ele era o mineirinho típico, né? Mineirinho típico. Então, ele chegava lá, a pessoa chegava e disse, ô Mauro, me arruma aí R$5, vamos tomar um café? Ele enfiava a mão no bolso, se tivesse R$50, entregava para a pessoa. Então, solidário, né? Não ajudava demais da conta, mas ajudava muito, mas muito mesmo. Por ele era espírita, não era? Sim, espírita. E, então, acho que deve ser por isso mesmo que ele estava fazendo lá esse trabalho assistencial. Morreu deixando a casa para a filha dele, né? Que é a única pessoa que teve. Murilo, aí eu vou também, me permita não, fazer claro, uma fica à pergunta. vontade. Esse você vai ficar mais ainda à vontade para não responder. Mas eu já ouvi muitos comentários a respeito disso. Vamos dizer assim, o grande, não vou achar outra palavra, o grande vilão dos Trapalhões foi o Didi, né? O Didi ficava com a parte do leão, e ele era realmente o grande empresário, eu vou dizer para você, não valorizava monetariamente os companheiros dele, e me falaram até que chegava até a passar a perna nos companheiros dele. Então vamos fazer o seguinte. Fica só o comentário, não. quero que você eu vou deixar responda, um suspense. Depois do intervalo, no segundo bloco, o Murilo vai responder a essa pergunta. Estamos apresentando o Falando Sério. Hoje o tema é o grande Mauro Fácil Gonçalves, o nosso querido Zacarias, e os convidados, o irmão Murilo e o escritor Márcio Vicente Silveira Santos. Daqui a pouco nós voltamos. Voltamos com Falando Sério. Hoje o assunto é Mauro Fácil Gonçalves, o Zacarias. Os convidados, o irmão Murilo Fácil Gonçalves e o escritor Márcio Vicente Silveira Santos, que já se penitenciou aqui como ex-secretário municipal de Cultura, ter feito menos do que poderia ter feito pela memória do Zacarias. E o primeiro bloco terminou com uma pergunta incômoda do Márcio Vicente para o Murilo, e agora o Murilo vai responder. Teve tempo de pensar bastante nessa resposta, né? Rosalvo, não tem tempo para pensar. A resposta que eu encaro é o seguinte: se não fosse o Didi, apesar de todos os problemas, de todas as dificuldades que ele tem, de toda a arrogância que ele tem, ele é um empresário. O programa Os Trapalhões pertence ao Didi, não é da Rede Globo. Tá? Ao empresário Renato Aragão. A Renato Aragão. É igual o Domingão do Faustão pertence a Fausto. Não é da Globo. Certo? Então, o Didi, como empresário, ele tinha o amigo, o Dedé, que estava junto com ele, que também teve problemas com ele, e ele queria criar um grupo, né, que tinha o nome, os Trapalhões. Ele tentou com vários atores. Vanderlei Cardoso, Ted Marino, Ivon Cury, tá? Até que, como se vamos falar que seja destino, né, uniu os 4, que é o Didi, o Dedé, o Mussum e o Zacarias. Se não fosse o Didi, nós não teríamos o Zacarias. Ok? Então, apesar de tudo que ele pode ter causado, esse problema, imagina, matéria, dinheiro, tá tudo bem, realmente houve esse problema, porque o Didi realmente, como dono do programa, ele ganhava o que os 3 ganhavam juntos. Exemplo, se um ganhava 1.000, 1.000 e 1.000, ele ganhava 3. Quer dizer, 50% do faturamento era deles.
Dizem que era 70%. Não, é até Todos mais, casos. até mais, é até mais. Dizem que tá? era 70%, era a paz do leão. Era mais. Tudo bem. Mas tudo bem, Tudo o bem. programa era dele, ele que inventou os Trapalhões. Tá? Agora era Agora, o mérito dele, né? é claro, se não fosse ele, não existiria os Trapalhões. Não existiria o Mussum, né, que era um músico de samba. Onde é que um músico de samba imaginar que ia se tornar um ídolo nacional, o Mussum, igual o Zacarias se tornou, o Mineirinho, né, que era Caticó, que era outros nomes lá, que trabalhava até na Praça da Alegria. Mas então, nós temos pessoas no Brasil, né, o fã número 1 dele, o Carlos, não gosta dele, tem suas razões, porque ele viveu muito tempo. Inclusive o Carlos, no começo do seu programa, de como ele se identificou com os Trapalhões, depois ele se identificou mais com o Zacarias, porque ele inclusive ele tem a aptidão de até imitá-lo. Né? Então, nesse caso, terminando, Rosalvo, o Carlos pode ter os seus problemas lá com o Didi, suas advências, brigas e tal, mas eu acho que tudo, gente, tudo tem a sua vida, o seu fim, seu início, meio e fim. Então, se ele teve seus problemas, não somos nós que vamos julgá-lo, tá certo? Então, é isso aí. Bom, você citou aí o Carlos, já mais de uma vez, Carlos Dias. Ele é cineasta, entre outras coisas, ele mora em Campinas. Eu o conheci aqui em Sete Lagoas, juntamente com a filha Virgínia. E a propósito, É minha filhada. a sua afilhada tem o nome da sua mãe e tem o nome completo do Zacarias no E próprio nasceu nome. no dia do aniversário Nasceu dele. no dia do aniversário do Zacarias, no hospital onde o Zacarias nasceu. Por exatamente. escolha do pai. Né? Ela se chama Virgínia de Mauro Fácil Gonçalves Dias. Você vai ver a foto dela aí. O nome artístico, Virgínia Lully. Mas eu tenho aqui um depoimento do Carlos Dias, que ele enviou para mim, para colocar aqui no programa, sobre a visão dele em relação a essa promessa do secretário municipal de Cultura em relação à estátua, à homenagem que vai ser feita ao Zacarias. Vamos ver então o Carlos Dias. Obrigado, meu amigo Rosalvo Faria, grande jornalista. Obrigado, Murilo Fácil Gonçalves, meu compadre. Regina Moura, Márcio Vicente. O que eu acho desta brincadeira de prometer estátua do meu Zacarias e também o memorial para ele? Eu acho que um pouco é descaso e um pouco também é preguiça. Por quê? Como presidente da Associação dos Jornalistas e Críticos do Brasil, proprietário de empresas jornalísticas aqui no estado de São Paulo, eu acho que se quiser resolve em 50 dias. É só assinar o papelzinho, autorizo fazer estátua. Vamos criar vergonha na cara, vamos fazer estátua que a gente prometeu. A família vive sendo enganada. E resolver. Só que é o seguinte, atenção Anderson, nunca trocamos e-mail como você falou para o Rosalvo. Eu quero deixar bem claro. Se houver a estátua pronta e também tudo que eu vou doar no Diário Oficial, aí eu vou contribuir para vocês, que são os administradores e funcionários do povo. Porque eu tenho que levar por obrigação o trapalhão Dedé Santana, que concordou estar aí comigo para inaugurar essa estátua e o memorial. Assim como a Virgínia, minha filha, que nasceu com todo o nome do Trapalhão, na cidade de Sete Lagoas, no dia do seu aniversário, 18 de janeiro, na Santa Casa também que ele nasceu. Então, em respeito à dona Virgínia, à família Zacarias, eu vou doar, mas dentro da minha organização interna. Porque chega de falar, é só resolver. Se não sabe onde faz uma estátua com pessoas competentes, eu vou dar uma dica. Pedro César, do município de Botucatu, São Paulo, que fez a estátua do meu outro compadre e herói brasileiro, que é o Beto Carreiro. Então tá aí minha dica, hein? Se quiser resolver, chega de lero-lero e vamos fazer então
acontecer no município de Sete Lagoas, essa inauguração importante. Bom, o Carlos Dias sempre contundente, né, Murilo? Sim, você o conhece há nossa, mais gente, tempo. É gente boa demais da conta. Mas ele tem, e se tratando de defender o Zacarias, ele é muito contundente. E ele realmente é um defensor. Eu estou sempre em contato com ele via e-mails, ele manda vídeos. Ele já me citou em programas dele lá. Eu fiz uma ponta no filme da Virgínia com Beto Carreira, uma entrevista que eu fiz com ela aqui. É uma figura fantástica, realmente. Sim, né? Com certeza. Agora, às vezes, eu acho que a paixão dele pelo Zacarias é tão grande que ele realmente tem aquela ânsia de que as coisas aconteçam, né? Com certeza. Agora, é uma figura boníssima, né? Muito bom. É uma pessoa muito trabalhadora, muito dedicada. Tanto que, como eu falei antes, ele se identificou no grupo Os Trapalhões, tanto que ele tinha um grupo que chamava Os Trapinhas, que trabalhava em cima dos Trapalhões, né? E com o tempo ele foi se identificando mais com o Zacarias. Uma questão de afinidade. Né? Afinidade. Então é o próprio dele, ele imita muito bem Zacarias. Ele imita o Zacarias, ele se transforma em Zacarias. Então ele tem essa peculiaridade do Zacarias. Então ele se identificou com ele. Então tudo que se diz respeito ao Zacarias, ele fica bravo quando não acontecem as coisas. Então ele realmente, quanto ao memorial, ele já falou. Ele tem o maior acervo de pertences do Zacarias com ele. E ele vai doar assim que o memorial estiver pronto. E vem aqui a Sete Lagoas, vem ele, vem a esposa, vem a Lúlia, a filha, que tem o nome do Mauro, minha filhada, e vai trazendo todo o acervo e doar para o memorial. Ô Murilo, agora, eu não conheço todo o acervo do Carlos. Não conheço todo. Mas, sinceramente, o que está projetando para o memorial não comporta nem um décimo do que o Carlos tem disponível e gostaria de dar. Né? Tá. Eu acho que não é a gente pensar maior, não, pensar grande, não. Talvez, quer dizer, eu aprendi com um amigo do meu pai que toda caminhada começa com o primeiro passo. Com certeza. Né? Toda cantiga começa com um assovio, mas tem um detalhe. Talvez, em função do que o Carlos tem, nós tenhamos que pensar realmente num memorial do Zacarias exclusivo. Porque ele vai entrar num lugar que até não é adequado, eu acho que não é ali, não é adequado. Não é o melhor local. Ali é o edifício histórico, ali é mais para a nossa história, né? Então, esse é um lugar mais moderno e mais adequado realmente ao memorial Zacarias. Eu acho que a gente deveria, a partir desse ponto, né? Que é um ponto de lançamento, né? Que a gente pensa numa coisa maior. Ô, Rosalvo, se me permita interferir aqui, fazer uma pergunta. Fique à vontade. Por exemplo, você escorregou bastante aí na questão do Didi, tá certo, né? Bom, você não tá certo, ele era o dono do grupo e tal, empresário, tinha que ganhar mais, olha, tudo bem. Mas ele também parece que não é muito amigo de preservar a memória dos companheiros dele, não. Ele que é o figurão, ele que gosta de aparecer. Essa é a opinião minha, né? Então não quero que você entre nessa seara, não. Mas eu gostaria de perguntar o seguinte: você acha que o Didi vai colaborar, não financeiramente, mas vai colaborar na instalação desse memorial Zacarias em Sete Lagoas? Você já fez algum contato com ele? Já notou alguma abertura dele, por exemplo? Não, contato com ele a gente não faz. Mas por quê? Por falta de iniciativa ou porque não, ele por não tem iniciativa, abertura? não, porque não dá, eu acho que... Eu não sei, nós nunca tentamos entrar em contato, mas às vezes que, principalmente depois da morte do Zacarias, o que nós conseguimos trazer de lá, alguma coisa da Globo, eu estive lá, fomos lá no estúdio, pegamos algumas roupas dele e o que tinha na casa dele também. Mas nós nunca conseguimos falar com o Didi. Ele sempre foi muito arredio. Mesmo quando vinha a turma toda para cá, passava aqui, vinha fazer show, ia lá em casa, ele sempre ficava o Dedé no quarto, lá no fundo, lá no canto, e não se enturmava com as pessoas. Ele sempre foi muito fechado nesse ponto. Agora, quanto a saber se ele vai participar ou não, eu acho que não. Tá? Porque até hoje ele nunca
Porque se manifestou tem com uma isso. coisa importante que a gente teria que conseguir, aí que a propriedade é dele, né? Seria como é que chama? Filmacoteca, é isso mesmo? A produção, né? Dos filmes, Zacarias direitinho, de exibir, mostrar, fazer um festival de Zacarias em Sete Lagoas, por exemplo, exibindo os filmes da época. Isso até não é difícil, porque você pode fazer num circuito comercial. Mas, mas que o centro também pudesse usar certas coisas direitinho, sem pagar direitos. Mas a impressão que passa... Tem aqui o seguinte, direito, se tiver de pagar alguma coisa a respeito do Zacarias, não tem nada a ver com o Didi. Direito autoral é do Zacarias. Não, eu estou dizendo um filme, mas um filme desse deveria ter os direitos autorais dos outros três. Não, mas hoje acho que não tem isso mais, porque isso já é de público aberto, que você pode, domínio público. Você tira isso hoje na internet, você vai põe lá, baixa na internet lá no YouTube, você puxa todos os filmes Trapalhões que tiveram até hoje. Por isso, você falou uma coisa importante aí sobre direitos autorais. Paga-se direito autoral pelo uso da imagem de Zacarias? Se pagar alguma coisa, tá certo? Paga-se a filha dele. A filha, né? A única herdeira, né? É a única herdeira. Mas então, ela explora isso comercialmente? Olha, depois da morte dos Trapalhões, dos dois Trapalhões, do Mauro e do Mussum, a Globo começou a passar aos domingos reprise dos filmes. A filha dele entrou na justiça contra a Rede Globo. Direito de imagem. Direito de imagem do Zacarias. E recebeu? Não sei. É esse que é o grande problema. Porque é incrível, você pega... Não, sabe por que eu não sei? Porque nós só tivemos contato com ela logo após a morte do Mauro. Depois ela desapareceu. Ela não procurou? Não procurou, não tem contato, não tem mais, e perdeu-se. Porque você vê o Drummond, rapaz, se você usar uma foto do Drummond, você precisa pagar direitos. O Drummond, no caso, o Drummond de Andrade. Ele tem um neto lá que é uma rapina, rapaz. O cara é empresário mesmo, né? Eu penso que a filha dele, quando se diz respeito ao Zacarias, tá? Ela cobra principalmente da Globo. Mas acho que se fizer alguma coisa em Sete Lagoas aqui, é chamá-la para participar, entendeu? Sim, eu acho que e convidá-la para vir, porque é a inauguração do memorial, tudo. Eu tenho comigo que ela não cobraria isso. Certo. Beleza. Tá? Por se tratar da cidade, que é o memorial, é uma lembrança, né? Uma recordação que vai ficar aí do Zacarias para as próximas gerações. Acho que... pois não. Quanto a você falou a um memorial maior, sim, eu acho que sim, que deveria, mas a gente esbarra num problema que é financeiro. Não é isso? Nós chegamos até a fazer um projeto maravilhoso, né, para um teatro em Sete Lagoas, que seria ali onde a pracinha da feirinha. Né, eu vi o projeto. Maravilhoso, feito por um Sete Lagoano, um traço maravilhoso. É um dinheirão. Mas a gente também tem que pensar desse jeito. No Sete Lagoas você tem um teatro para valer, né? Não adianta fazer uma coisa, né? Tem que ter. Estava previsto exatamente para o teatro, né, que evidentemente levaria o nome Zacarias, era um centro cultural Zacarias, um memorial dele. Aí realmente seria uma coisa... memorial com 4, 5, 10 vezes aquele tamanho daquela salinha lá. Não, planejado para ser realmente um memorial. Projetado, memorial segura, né? Definido assim. Porque o memorialzinho... Você viu o projeto? O Carlos mandou para mim o projeto da Regina Márcia, né? Não é o do atual, não. Esse que ele está mostrando. O anterior eu não conheço. Não acredito. Do teatro, estou confundindo. Se você tiver um contato com o Anderson, pede ele que ele te mostre. Foi feito na nossa época lá, fizemos a toque de caixa e a custo, vamos dizer assim, de Sete Lagoas, que foi feito pelo caso Alberto, né? Maciel, Sete Lagoas, da família Maciel, professor na Universidade de Arquitetura de Belo Horizonte, da Faculdade de Arquitetura da UFMG. Ficou uma senhora obra. Não, uma coisa, um teatro maravilhoso. Um teatro maravilhoso. O teatro realmente vai durar 30 anos, 40 anos. Ou mais, né? Para valer. Bom, e essa é a nova ideia agora de o Cine Pepino ser o Teatro de Sete Lagoas. O que vocês acham disso? Olha, sinceramente, não funciona não. Local horrível, estacionamento, tá? Eles vão reduzir. Não, mas espera aí, você conhece o projeto? Eu vi o projeto. Conheço o projeto porque eu acho até, eu ia usar a palavra lamentavelmente, eu quase que é isso mesmo, lamentavelmente, minha mulher tem um percentual naquele cinema.
Porque eu brinco com ela que ela tem uma cadeira. O projeto, a ideia é muito boa. A ideia é muito boa. Sim, agora bem. tem um detalhe. Não pode ser. Lá a ideia não é fazer lá um cinema. Porque você quer administrar, você quer lá o cinema para você explorar como cinema, ninguém quer. Ninguém quer, não. E não existe. Então seria uma adaptação da sala de projeção para um teatro de 600 lugares, lá tem 1.600 lugares, com todo o estúdio de teatro, e juntamente com ele tem um complexo cultural, que se você colocar esse negócio só um teatro, você vai quebrar. Eu lembro que quando estava projetando o teatro em Alagoas, eu visitei 6 ou 7 teatros em Miseráveis com o Alain. Nós vimos, por exemplo, aqui numa cidade perto de Belo Horizonte, que até o sobrinho do Diniz Pinheiro, que é prefeito, mas que é Pinheirinho, que é prefeito lá, tem 28 funcionários para tomar conta do teatro. 28 funcionários. Isso é a equipe que tem a Secretaria de Cultura de Sete Lagoas. Como é que nós vamos manter um teatro de Sete Lagoas? Uma lâmpada daquela que queima, quanto é que custa? Eu tinha dificuldade para colocar a lâmpada na galeria da Casa da Cultura. Você sabe disso, e eu acredito que a dificuldade continua, porque os prefeitos realmente têm suas prioridades. Então, quer dizer, o projeto lá, que foi feito por um cidadão também sete-alagoano, tem lá uma série de salas, vai ter exatamente para aluguel direitinho, startups que chamam, né? Startups. É isso que chama? Isso. Pois é, mas para bonito, quê? Para né? viabilizar economicamente o projeto. A manutenção do projeto. É, porque senão não adianta. Mas, então, quer dizer, agora, vai ter problema. Vai ter problema. Por quê? Porque já existe um litígio, que diz que se não existe, já está no horizonte, com a promotoria de justiça. Porque a promotoria de justiça, eu vou falar, fazer um comentário aqui, Rosalvo, talvez vá suscitar algum pedido de direito de resposta dentro do seu programa, e talvez seja até processado. Mas o grande problema que eu coloco, eu já fui presidente do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, que funciona, é que a promotoria de justiça quer mandar mais do que o Conselho. É aquilo que o Bolsonaro falou. São certos órgãos que tem no país que não são eleitos e que acham que manda mais do que qualquer um. Por exemplo, nós temos um conselho na cidade para dizer o que é histórico, o que em nome da sociedade deve ser preservado e o que não. Então esse conselho toma uma atitude para preservar uma coisa, ou não preservar, ou até autorizar a modificação, e a Promotoria de Justiça entra na Justiça para impedir. Eu já propus até acabar com o Conselho Municipal e todo pedido, por exemplo, de reforma que tiver de caseia aí no subúrbio, que mais para o promotor ou a promotora de justiça resolver. Porque você fica realmente numa situação difícil. Quer dizer, existe uma sociedade organizada e representada nesse conselho para decidir. Por exemplo, tem um prédio histórico aqui. Quem vai dizer se aquele prédio é histórico ou não interessa para a comunidade? Tem uma parte técnica, mas tem também a opinião da comunidade. Agora, com que instrumento tem uma promotoria de justiça para dizer que aquele histórico não? Eu não quero valorizar, aqui não valorizo. Eu guardo lá na minha casa retrato, por exemplo, da minha avó, mas não guardo, por exemplo, do meu padrinho. Por que eu valorizo mais a imagem da minha avó? Agora, isso é uma questão pessoal, ou, no caso, transplantando, da comunidade. Então, o caso do Cine Rivello, da seguinte forma: aquilo é uma coisa que está dando prejuízo a todo mundo, pode não resolver nada para a cidade, e porque a promotora acha que aquilo tem que ser cinema. Então, o Ministério Público podia adotar transformar aquilo em cinema. Mas a propósito, só um minuto, Murilo, por favor, só para aproveitar o Márcio. Mas Sete Lagoas é uma cidade em que locais inventariados são descaracterizados da noite para o dia. Mas isso eu te posso dar a resposta, falei isso ontem com a minha mulher. Sabe o que acontece? O que acontece é o seguinte: o bem tombado, todo mundo sabe, a lei diz que ele não pode ser descaracterizado. Agora, o bem inventariado pode ser até demolido, de acordo com o Conselho. Mas o grande problema é o seguinte: Rosalvo, na época, eu estou dizendo mas vamos dizer nós, na época que estávamos à frente do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, em função de ser secretário de Cultura, nós fizemos e mandamos para o Departamento de Obras da Prefeitura uma relação completa de todos os bens tombados e inventariados de Sete Lagoas, com a seguinte recomendação, que é da lei: toda intervenção nesse bem tem que ser examinado e autorizado pelo Conselho Municipal do Patrimônio Histórico. Cadê a casa da Praça Alexandre de Lamos? Só que eles não examinam, não olham a relação. Então, se você chegar lá, Rosalvo, com um pedido de demolição do casarão, vai passar pelo Departamento de Obras da Prefeitura, e eu sei o que eu estou falando, estou acusando o Departamento de Obras da Prefeitura, estou. Assumo a responsabilidade dessa acusação? Assumo. Eles vão dar autorização, claro que eu estou falando perfunctoriamente, né, para derrubar. Você sabe por quê? É porque eles não examinam a relação dos bens. Por exemplo,
Então agora ali tem um edifício histórico tombado, pertence à história de Sete Lagoas. Nós íamos namorar lá, Murilo, que é o antigo Califórnia, você lembra? No sábado à tarde. Eles simplesmente agora, além de ter sido totalmente descaracterizado, a pintura e tal, fecharam 2 portas originais e está lá. E vai receber, vai pegar autorização para funcionar. Aquela antiga sapataria, Helena, a Sansicunha com o Major Campos. Foi completamente descaracterizado. O Conselho Municipal do Patrimônio Histórico autorizou. Não autorizou, não. E a Prefeitura de Ovará fizeram a obra e deram a licença de funcionamento. Então, Rosalvo, é difícil. Não funciona, né? É difícil você manter isso aqui. Então, nós precisamos de retomar, sentar, ver o que nós queremos preservar e fazer uma legislação compatível. Porque senão nós vamos burrar nisso também. Mas deixa eu te falar aqui, igual você perguntou sobre o Cine Rivelo. Cine Rivelo. Tá, fazer um teatro para 600 pessoas, isso, aquilo. Multiuso, né? Sim. Só que tem o seguinte, em vez de aplicar essa verba, dessa reforma ali, por que não aplicar em um outro local onde possa ser uma coisa moderna, tá? Com boa estrutura de estacionamento, com salas, com isso, com aquilo, e aquele projeto que tem lá da Peria... Eu te respondo, é porque são verbas e fontes de recursos diferentes, Murilo. Porque lá no Cine Rivelo, a proposta é se usar dinheiro das leis de incentivo fiscal. E as leis de incentivo fiscal, elas usam realmente, aí nesse caso, para preservar ou para restaurar ou para dar funcionalidade a um edifício histórico. Agora, no caso do teatro aqui, teria que ser verba do Ministério da Cultura, verba direta, não é? Do orçamento ministerial, ou então do Ministério do Turismo, né? Etc., como o Márcio Nota estava tentando conseguir. São recursos diferentes. Agora, é um investimento que o município não tem condições de fazer. Não tem. E a iniciativa privada não tem condições. Outra coisa, quem incentiva projetos culturais em Saragossa? Que empresa? Nenhum. A IVEC não está patrocinando nada. A Brahma, a Ambev patrocina o quê? Fora de Sete Lagoas, Carnaval na Bahia, não sei o quê, que está fora do interesse dele. É que dá, vamos fazer um justiça. É só a Brenan. Pois é, então vamos fazer justiça exatamente. Uma empresa de fora de Sete Lagoas que tem uma unidade aqui e patrocina a temporada de teatro. Espetáculos todo 100% gratuito. Brenan, né? Mas Brenan. por quê? Porque a Brenan, lá onde ela nasceu, que é no Nordeste, no Recife, ela tem história de cultura. É o proprietário, é o empresário. Ele, exato. É o empresário, é o dono. Não é a empresa, é o empresário. Ele tem lá um museu de armas medievais, que é a maior coleção de armas medievais do mundo. Um museu lá fantástico de armaduras e tal. Isso. É o espírito, quer dizer, que o fato do cara ser empresário, mas tem que ter também essa sensibilidade. Claro. Porque, por exemplo, desses empresários que ajudam a cultura, você lembra de quem? Do Midlin. Por quê? Você vai lembrar dele, você foi cliente dele, comprou muita torneira, essa coisa toda lá da sua empresa, né? Sim. Ele vai ser lembrado como industrial? Vai não. Ele vai ser lembrado como um cara que preservou, né, preservou a cultura. O livro, etc. Tal, babá. E Antônio Hermídio de Moraes? Ninguém conhece. Vai no ralo da história também. Quer dizer, então o empresário não faz isso não. O empresário não tem interesse de apoiar a cultura, não. É uma pena, realmente, porque o potencial de Sete Lagoas é muito grande. Então, porque ele não tem essa sensibilidade. Ele não tem sensibilidade, porque existe a lei que ele pode aplicar a verba em cultura para descontar do imposto de renda. Mas não aplica, porque você tem medo de ser fiscalizado. Pois é. Então não aplica, tem medo de ser fiscalizado. Então deixa o dinheiro, minguar dinheiro de incentivo fiscal, ir para o ralo, entrar no caixão dá menos trabalho, do né? Ministério da Cultura do que aplicar na cidade. Bom, já recebi o recado ali de que nós estamos caminhando para o final do programa. Mas o senhor é dono do programa, o senhor pode... Quem sabe nós podemos fazer uma desobediência civil aqui, né? Mas eu espero que esse tenha sido apenas o primeiro, porque eu considero o Mauro Fácio Gonçalves, o nosso Zacarias, um dos maiores nomes da arte de Sete Lagoas. E muito mais do que isso, ele levou o nome de Sete Lagoas para o Brasil e para o mundo. Com certeza. Eu não sou sete-lagoano, eu não nasci aqui, mas eu escolhi Sete Lagoas para viver. Eu escolhi viver em Sete Lagoas, aqui nasceram meus filhos e meus netos. Então, eu acho que Sete Lagoas deve isso a ele. E, por tabela, à família, aos amigos do Zacarias. Gente, que esse memorial realmente
venha rapidamente ser uma realidade e que esteja à altura dele, não só no aspecto de tamanho, quanto de acervo que possa ser mostrado. Se alguém aí, daqui a 5 anos, não conhecer o Zacarias, vai lá conhecer um pouco da história dele e saber que ele honrou o nome de Sete Lagoas até o último dia de vida dele. Eu agradeço, então, Márcio Vicente, Murilo, por estar aqui. O convite está feito para que voltem. Murilo, sempre que a família quiser falar qualquer coisa a respeito do Mauro, sobre o andamento do projeto, esteja à vontade para estar aqui novamente. Obrigado pela presença. Nós que agradecemos, Rosalvo. Tá, e realmente vamos ficar lá em contato e vigília, realmente, acompanhamento desse projeto, que pode ser realmente o início de um grande projeto do Memorial Zacarias. E assim que realmente estiver acompanhando, a gente está mantendo contato. E se você precisar, sempre que precisar, pode nos convocar, que aqui estaremos. Pode ter certeza que será convocado. Márcio Vicente, no seu caso específico, você falou ex-secretário municipal de Cultura, né? Eu vou me arriscar aqui dizer que não vai ficar uma dor de cotovelo por não ser você o secretário na inauguração do memorial. Não, ao contrário, você se sentirá honrado por ter dado a sua contribuição. Primeiro, Rosalvo, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui com você, com o Murilo, mas lembrar uma coisinha também, que eu acho que é muito importante. O Zacarias sempre fez a questão, em todos os palcos, em todas as telas, de falar de Sete Lagoas. Isso é que é importante, quer dizer, falava que ele era de Sete Lagoas. Não, então isso é muito bonito, quer dizer, ele amava a terra, não é? E prestigiava a terra. Então é mais uma característica dele que o liga mais ainda à nossa admiração e nosso carinho e tudo isso. Muito obrigado pelo convite, estaremos aqui sempre que chamado. Foi um prazer receber vocês dois aqui. Márcio Vicente Silveira Santos, escritor, ex-secretário municipal de saúde, empresário Murilo Fácio Gonçalves, irmão do Mauro Fácio Gonçalves, o nosso querido e saudoso Zacarias. O Falando Sério de hoje fica por aqui. Temos um novo encontro na próxima terça-feira. Até lá.